A proposta de emenda constitucional que prorroga a Zona Franca por mais 50 anos pode ser votada novamente na Câmara no mês de maio. Vamos a Brasília saber os detalhes sobre esse assunto com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. A PEC da Zona Franca precisa passar por 2 votações na Câmara e mais 2 no Senado. A primeira na Câmara já ocorreu no mês passado e representou vitória para o polo industrial. Mas não estão sendo nada fáceis as negociações para colocar a matéria em pauta para segundo turno. Confira os detalhes aí na reportagem. Aprovada em primeiro turno em 19 de março, a proposta já poderia ter passado por segunda votação na Câmara e seguido para o Senado. Mas isso só vai acontecer quando forem cumpridos 2 acordos firmados entre lideranças partidárias na ocasião em que a Zona Franca obteve a primeira vitória em plenário. Um deles diz respeito à prorrogação da Lei de Informática, que concede incentivos fiscais a empresas do setor. Parlamentares de outros estados temem que o segmento migre para Manaus quando a lei expirar em 2019. O secretário-geral da Câmara garante que já existe uma estratégia para acelerar a votação da proposta que prorroga essa lei. A minha impressão é que semana que vem esse acordo deverá ser colocado em prática, né? Ou seja, repetindo, o acordo é votar primeiro a lei de informática, conceder a urgência e votar o mérito da lei de informática e em seguida votar segundo turno da PEC, chamada PEC da Zona Franca de Manaus. Outra condição para aprovar em segundo turno mais 50 anos para o polo industrial de Manaus é a prorrogação das áreas de livre comércio localizadas na Amazônia. De acordo com o relator da PEC da Zona Franca, a Presidência da República teria se comprometido a enviar um projeto de lei para a Câmara nos próximos dias, propondo mais 10 anos para essas áreas. Segundo informações que me foram prestadas pelo presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, no dia 13 e 14 votaremos o mérito dos 2 projetos, informática e área de livre comércio, e o segundo turno da PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus. O presidente da Comissão Especial da Zona Franca acredita na aprovação rápida da prorrogação do polo industrial de Manaus, mas não abre mão da aprovação de mais tempo também para as áreas de livre comércio. É possível que tenhamos um entendimento, e é isso que esperamos, com o governo para regulamentarmos as ALCs, e aí então estaria aberto o caminho para a votação rápida da PEC, da prorrogação da Zona Franca de Manaus, que todos nós amazônicos queremos. Atenção, prefeitos, termina nesta quarta-feira o prazo para prestação de contas dos investimentos em educação feitos no ano passado. Até agora, menos de 1/3 dos municípios enviaram os dados. Por lei, estados e municípios devem investir no mínimo 25% do orçamento em educação. O prazo para a prestação de contas do que foi aplicado no ano passado termina nesta quarta-feira. Segundo o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, até agora apenas 1.333 municípios enviaram os dados ao MEC, 23% do total. Os municípios que não cumprirem o prazo de entrega da prestação de contas ou não comprovarem o mínimo de investimento obrigatório, deixam de receber os recursos de transferências voluntárias da União e ficam impossibilitados de firmar novos convênios com o governo federal. O prazo para a prestação de contas é mais longo para os estados e para o Distrito Federal. Vai até o dia 31 de maio. E o Serviço de Atendimento Telefônico às Mulheres Vítimas de Agressão, conhecido como Ligue 180, foi transformado em Disque Denúncia. Na prática, a central de atendimento, que antes apenas prestava orientações sobre os direitos das mulheres, agora também está encaminhando os casos relatados para apuração pelas autoridades competentes. No ano passado, o serviço recebeu 532 mil ligações. 3 números que podem transformar dor e sofrimento em justiça. Nosso serviço funciona 24 horas todos os dias, inclusive domingos e feriados. Das 532 mil ligações que chegaram ao Disque 180 no ano passado, 42% envolviam risco de morte para a vítima.
Quase 80% das mulheres denunciantes estão na faixa dos 20 aos 49 anos de idade. E, normalmente, quem denuncia é mãe, 82%. Na maioria dos casos, os filhos presenciaram a violência. Entre as ocorrências mais relatadas estão a violência física, com 54%, e a psicológica, com 30%. As denúncias por abuso sexual não chegaram a 2%. O Disque 180 recebeu ainda 620 queixas de cárcere privado e 340 por tráfico de pessoas em 2013. Os agressores normalmente são pessoas próximas. 62% são companheiros, namorados, maridos ou amantes das vítimas e 19% tinham algum tipo de relação íntima com a pessoa agredida. São esses os destaques de hoje aqui de Brasília. Novas notícias da capital federal você terá nessa quarta-feira, logo pela manhã, no Amazônia News. As equipes da Caixa e da Defesa Civil trabalham no atendimento às vítimas da enchente do Rio Acre para a liberação do FGTS. A Caixa continua o trabalho de liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS aos trabalhadores residentes nas áreas atingidas pela cheia do Rio Acre. São mais de 4.000 pessoas com direito ao saque que receberão o benefício. O município decretou situação de emergência em razão da enchente que atingiu 30 bairros entre janeiro e março deste ano. Situação que permite aos trabalhadores residentes em áreas afetadas pela cheia realizar o saque do FGTS. O atendimento começou na semana passada no estádio Arena da Floresta. Equipes da Caixa e Defesa Civil participam do atendimento aos beneficiários e à conferência dos documentos necessários para o saque. A Caixa informa que o saque é limitado a pouco mais de R$ 6.000 por conta. É necessário a apresentação da seguinte documentação: carteira de identidade ou de habilitação, comprovante de residência original e fotocópia, emitido no período de 28 de outubro de 2013 a 25 de fevereiro de 2014, além da carteira de trabalho ou outro documento com o número do PIS. Nesta segunda-feira, o atendimento foi prejudicado devido a uma falha no sistema. Desta forma, o atendimento foi estendido aos moradores dos bairros Taquari e Bahia Velha. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina amanhã. Em Rondônia, cerca de 70 mil contribuintes ainda não enviaram os dados para a Receita Federal. A declaração é somente pela internet, no site receita.fazenda.gov.br. O contribuinte baixa o programa da declaração e da transmissão de dados. O prazo está encerrando, 30 de abril, meia-noite. Não haverá prorrogação. Até o fim da semana passada, em Rondônia, 100.937 pessoas fizeram a declaração. 59% do total esperado, que chega a 170 mil. Ano passado, nessa mesma época, 11 mil pessoas a mais já haviam declarado. A média nacional até agora é de 51%. O conselho da Receita é não deixar para o último dia. Se agilize para não deixar para a última hora, para não acontecer nenhum transtorno, evitar erro. Em instantes, pesquisa da FEComércio revela que 40% dos acreanos estão endividados. Nós voltamos já já.